E aí pessoal, beleza? Bom, vocês pediram para fazer um exercício de fixação aí, né? Então surgiram algumas dúvidas da última aula, mas aí eu disse para vocês também que assim que a gente fizesse esses exercícios ficaria mais fácil o entendimento, né? Pois a gente saía da questão muito teórica, tá? Então elaborei aqui 3 exercícios, tá? E um quarto que vai ficar a cargo de vocês conseguirem desenvolver, tá certo? Então vamos lá. No primeiro exercício, tá, exercício proposto 1, eu digo para vocês assim, utilizando a planta de forma a seguir, determine a PMF e a PRA da laje, tá? A planta de momento fletor e a planta de reação de apoio. E o dado que eu passei para vocês é que a laje suporta uma lavanderia, só isso, tá ok? Então ali vocês têm os vãos livres, né, da laje, 1,96 por 4,26, tá? E as espessuras ali dos apoios, né? Então cada viga tem 14 centímetros de largura, então dessa forma é possível vocês obterem os vãos teóricos, ok? Primeiramente vamos determinar se a laje é armada em uma ou em duas direções. Então nós vamos fazer o lado maior dividido pelo lado menor, o lado maior da nossa laje 4,40, lado menor 2,10. Nossa divisão aí eu cheguei no valor de 2,10, ou seja, é maior do que 2, portanto é uma laje armada em uma direção. Mas de onde você pegou esse valor de 4,40, esses 2,10? É o valor do vão livre, tá? Face interna ali de viga. E aí eu vou somar metade dos apoios. Então metade de 14 de um lado e metade de 14 do outro, ok? Determinando o peso próprio da nossa viga, o peso total da viga, da nossa laje, perdão. Então, peso total, peso próprio mais carga permanente mais acidental. Peso próprio, peso específico do concreto vezes a espessura. Peso específico do concreto, já sabido por vocês, 25 kN por metro cúbico, o valor esse que não vai mudar. E a espessura da laje de 16 centímetros, como é kN por metro cúbico, eu tenho que trabalhar então a espessura da nossa laje em metro. Então 16 centímetros divide por 100, 0,16 metros. Cheguei no peso próprio de 4 kN por metro quadrado. A permanente é fixa, que vocês já conhecem, valendo 1 kN por metro quadrado. Como eu disse para vocês que suporta uma lavanderia, então a gente utilizando lá a tabela de carregamento, vou lá no item 11 de pisos residenciais, e na segunda linha, ali na nossa segunda coluna, nós temos despensa, área de serviço e lavanderia, carga a ser utilizada 2 kN por metro quadrado. Então, o peso total da nossa laje, 4 referente ao peso próprio, 1 referente à carga permanente, mais 2 referente à utilização. Então, 4 mais 1, 5, com 2, 7. Esse é o peso total da nossa laje, 7 kN por metro quadrado. Ok? Como a laje é uma laje isolada, não tem nenhuma laje do lado, nenhuma laje adjacente, todos os bordos ali para nós serão bordos apoiados. Então, o nosso sistema de laje seria esse daqui. Então, uma laje, aí já considerando seu vão teórico, de 2,10 por 4,40, e aí a direção principal de trabalho é a menor direção obrigatoriamente, tá? Por ser maciça e armada em uma direção. Então, o sistema de carga por ser uma laje armada em uma direção, ficaria aquilo ali que vocês estão acostumados lá do ano passado, né? Da parte de resistência. Então, nós temos ali um vão de 2,10 metros, tá? Só arrumei a unidade. E aí 2 apoios, e aí a carga é distribuída de 7 kN por metro quadrado, tá? Não estranhe ser uma carga linear, sendo que estou distribuindo lá por área, né, por metro quadrado, né? Porque nós vamos trabalhar faixa de 1 metro de laje, tá? Então, no outro momento será alguma coisa kN vezes metro por metro. A nossa área de aço, como nós vamos encontrar mais à frente, será uma área de centímetros quadrados por metro, tá ok? Calculando o momento fletor, aí é só ir lá nas formulinhas que eu havia apresentado para vocês na aula. Então, o momento no sistema biapoiado é só o momento positivo, por isso do M, que é dado por Q ao quadrado sobre 8. Tá? Sistema biapoiado com carregamento distribuído uniforme. Nosso momento, portanto, é a carga total que vale... Aí lembrando, tá, que eu tinha comentado, hora vai ser o Q, hora vai ser o Pzinho, mas tudo isso vai ser sempre carga total, ok? Então, a carga total de 7 kN por metro quadrado vezes o vão de 2,1 ao quadrado dividido por 8. Então eu cheguei no momento de 3,86 kN vezes metro por metro. Tá? Então, uma nota importante, a gente não corta o metro dividido por metro, né? O metro por metro. Pois tudo que nós vamos calcular nas lajes, nós estamos admitindo uma faixa de 1 metro de largura. Ou seja, o momento encontrado é por metro de laje. Tá? O barra metro sempre vai permanecer, seja no momento, seja numa reação, ou seja também quando formos calcular a área de aço. Tá? Então aquele por metro sempre vai ficar nas lajes, tá? Não se corta aquilo ali, tá bom?
Calculando as reações de apoio, também só vou observar a questão lá das equações. Vx igual a QL sobre 2. Nosso Vx, a carga total, 7 kN por metro quadrado, vezes o vão de 2,1 dividido por 2. Tem um Vx, que é a carga, de 7,35 kN por metro. A planta de momento fletor e a planta de reação de apoio, então, vão ficar da seguinte forma. PMF, coloco lá em cima o título, né? É PMF, que é a planta de momento fletor, entre parênteses a unidade que eu vou trabalhar. Dessa forma, eu não preciso colocar a unidade ali nos números, não deixando muito poluído, tá? Então, eu deixo só no título. Então, PMF é kN vezes metro por metro, e o momento deu 3,86, ele está acontecendo somente ali na horizontal, tá certo? Porque é a menor direção. Então, como que eu interpreto aquilo ali? Posteriormente, quando formos calcular uma armadura, essa armadura vai estar absorvendo esse momento. Então, essa armadura vai estar acontecendo somente nessa direção, nessa posição que nós encontramos esse momento de 3,86, tá bom? E aí a reação de apoio, as reações vão acontecer apenas nas vigas ali que estão perpendicular à direção de trabalho. Então essa laje só envia carga, tá? Só está descarregando sobre essas duas vigas que estão aí na vertical, tá? Então há reações de 7,35 em cada uma delas, beleza? E lá em cima o título dela, PRA, kN por metro, tá bom? Aqui a gente fecha o exercício 1. Exercício 2. Utilizando a planta de forma a seguir, determinar a PMF e a PRA da laje. Então, dados, a laje suporta uma sala de depósito de livros em uma biblioteca. Então, passo uma outra planta para vocês, o espessor da laje em D16, passo aí as 4 vigas, 4 pilares e as cotas internas e a largura das nossas vigas. Determinando primeiramente se a laje é armada em uma em duas direções, pego o lado maior dividido pelo lado menor, lembrando que são vãos teóricos, então 514 dividido por 440, eu cheguei num lambda aí de 1,168. Pessoal, bastante cuidado, tá? Vão aparecer dois lambdas pra gente. Esse primeiro aqui é só pra gente identificar se a laje é armada em uma em duas direções, tá bom? E aqui, usou isso aqui, esquece ele depois. Aí, depois, lá na frente, vocês vão ver que eu vou calcular um outro lambda, tá? Que vai ser uma outra situação, daí eu preciso que vocês só não confundam isso, tá? Então, o lambda que eu encontrei é 1,168, esse lambda, portanto, ele é menor do que 2, a razão do lado maior pelo lado menor, como é menor ou igual a 2, essa laje é uma laje armada em duas direções. Determinando o peso total da laje, peso próprio da laje, então 25 kN por metro cúbico vezes a espessura de 0,16, chegamos ao peso próprio com 4, peso permanente 1 kN por metro quadrado, mesmos dados. Olhando daí a questão do carregamento, né, da sobrecarga de utilização, no item 4, bibliotecas, sala para depósito de livros, então a carga que nós vamos utilizar é de 4 kN por metro quadrado. Então o peso total, o peso da nossa laje que vale 4, peso carga permanente vale 1 e a sala de depósito de livros vale 4, somando nós temos 9 kN por metro quadrado. Como ainda também é uma laje isolada, né, não temos lajes adjacentes, os bordes são apoiados na horizontal e na vertical. E aí nós temos os mesmos vínculos, sendo assim o LX é a menor dimensão. O sistema da laje então vai ficar, já vou mostrar na sequência, tá? Então, questão do LX, tá? Quem que é o LX? Agora é uma laje armada em duas direções. O nosso LX vai ser a direção mais vinculada, ou no caso de empate, nós vamos considerar a menor dimensão. Então, se nós fizermos um corte horizontal e vertical nessa laje, nós vamos encontrar apoio, apoio na horizontal, apoio, apoio na vertical. Então, dois apoios, se a gente fizer aquela brincadeirinha, aquele joguinho que eu propus para vocês, nós teremos ali um valor de 2, tanto na horizontal como na vertical. Então, deu empate a questão da vinculação. Não temos uma direção mais vinculada do que a outra. Tá? Dessa forma, o LX que nós vamos adotar será o LX igual ao menor vão. Ok? Então, teremos a seguinte situação. Um vão vale 5,14, o outro vão vale 4,40. Então, a nossa direção principal vai ser o menor vão, que nesse caso o MX vai ser na vertical, ó, tá? Não é na horizontal, nosso MX na vertical, na horizontal nosso MY, beleza? Como a laje é uma laje armada em duas direções, o cálculo do momento nós não vamos pelas equações básicas, ele será dado então pela tabela de Marcos. Então, verificando qual o caso da laje, fala caso ou tipo, tá? Tanto faz, é a mesma coisa, tá bom? Aqui a gente trabalha casas e na hora que a gente puder na tabela vai estar aparecendo lá no título da tabela os tipos da laje, tá? Então, verificando o caso da laje, como os bordos dessa laje são todos apoiados, nós temos a laje do caso 01, né? Caso 1 da laje, ou tipo 1. Ok? Todos os bordos apoiados. Analisando a tabela de Marcos, agora nós vamos precisar encontrar
uma relação que é o lambda, que é referente lá à primeira coluna que nós vamos olhar na tabela de Marcos, tá? Sempre essa referência. Então, na primeira coluna tem um lambda lá, tá? Quem é esse lambda? Esse lambda na tabela de Marcos sempre será Ly por Lx, sempre, tá bom? Então, eu tenho que saber agora qual é a Lx que eu adotei, né, quem que é o Lx, para eu fazer a divisão correta. Né? Se eu inverter lá quem que é a direção principal, eu vou pegar valores errados na tabela. Então, agora no lambda, eu vou pegar Ly por Lx. Quem que é o nosso Lx? Lx é a menor dimensão. Tá? A menor dimensão 440, a maior 514. Então, chegamos num lambda 1,168. Coincidentemente, deu o mesmo valor lá do início na classificação da laje. Mas eu posso ter situações onde o valor aqui inverte. Ficaria 440 por 514, se eu tivesse situações de vínculos diferentes. Tá bom? Então, ó, lá na linha da tabela de Marcos, nós vamos procurar pelo valor de 1,168. Tá? Analisando lá a primeira coluna da tabela, portanto, notamos que o valor das linhas variam de 0,5 a 2. Tá? Verifiquei que são duas folhas, tá? Para momento e duas folhas para reações de apoio. E são sempre números pares. Caso desse algum número ímpar essa divisão, nós vamos pegar os coeficientes que deram resultados maiores de momento e de reações. Então, se desse, por exemplo, 1,17, cravado, 1,17, sem a terceira casa decimal, tá? Ficou bem no meio. Aí eu vou sempre olhar a linha de cima e a linha de baixo, onde esse valor ímpar ficou. E aí eu vou sempre pegar os coeficientes que me geram um resultado maior, que dá maior momento e que dá maior reação, tá certo? Esse valor de lambda, olhando na tabela, nós temos os valores de 1,16 e 1,18. Nós não temos 1,168, tá? O valor aqui encontrado, então, ficou entre as linhas. Por conveniência, tá? Nós vamos sempre utilizar os coeficientes da linha mais próxima do resultado. Como o resultado é 1,168, esse valor está muito mais próximo do 1,16 do que do 1,18. Né? Então, 1,168 está mais perto do 1,16 do que está perto do 1,18. Tá? Então, vamos adotar 1,16. Olhando na tabela, extraímos, portanto, o valor dos coeficientes referente à laje do caso do tipo 1 e da linha 1,16. Então, coloquei a imagem para vocês da tabela. Bastante atenção que lá entre parênteses nós temos escrito momento, que são duas páginas de momento e duas páginas escrito reações de apoio. Então, lá embaixo, no item, na linha 1,16, eu encontrei os dois coeficientes referente à tabela à laje do tipo 1. Então, perceba, tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Que acontece aqui na laje. São os valores que eu estou falando aqui em cima para vocês, ó. Então, nós temos as lajes do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são aqueles casos que nós temos lá no começo, quantos bordos engastados, se não tem bordo engastado, por exemplo. Nesse caso, se for a laje do tipo 1, nós vamos trabalhar só com essa coluna. Essa coluna me dá apenas dois coeficientes, mx e my. Tá? Eu vou extrair esses dois coeficientes. Então, eu vou olhar na linha de 1,16 e na linha de 1,16, portanto, eu encontrei aqui dois valores, mx 21, my 27. Beleza? Vamos apagar aqui. Os coeficientes, então, de cálculo do momento fletor serão os valores de 21 e 27 para os coeficientes mx e my, respectivamente. Para a reação de apoio, nós vamos buscar outros coeficientes na continuação da tabela. Então, aí nós temos lá a reação de apoio. Tá? Mudei a tabela, um pouquinho para frente, ó, reação de apoio. Essa reação de apoio, de novo, eu vou lá na linha de 1,16 e vou pegar os dois coeficientes, o Kx e o Ky. Então, eu vou pegar os dois coeficientes que valem 0,57 e o 0,43. Tá? Anoto esses valores e aí eu vou aplicar esses valores dentro das fórmulas. As fórmulas que nós vamos utilizar estarão no rodapé das tabelas, tá? A tabela de Marcos e a tabela de Marcos de momento e a tabela de Marcos de reação de apoio. Tá? No final da tabela nós teremos os cálculos, tá? As fórmulas. E percebam que assim, ó, momento, PLx², tudo é PLx², PLx², PLx². Divide pelos coeficientes mx, my, nx, ny. Nas reações, o nosso Vx e Vy, Vx' e Vy', o linha significa que é engaste, tá? Aí Vx e Vy são os apoios na direção onde as barras de x apoio e as barras de y apoiam, tá? E aí nós temos Kx vezes PLx por 2, Ky vezes PLy por 2. É só substituir na fórmula, tá? Os coeficientes e os valores que nós levantamos até então. Então, calculando o momento fletor, eu tenho aí que o momento mx, PLx² dividido por mzinho x,
Então nós temos 9, que é a carga total, o nosso LX 440 ao quadrado por 21, MX 8,30 kN vezes metro por metro. Momento em Y, momento positivo, né, porque é M, nós temos a carga total vezes Lx quadrado por Mzinho Y, 9 vezes 4,4 ao quadrado dividido por 27, cheguei no My de 6,45 kN vezes metro por metro. O cálculo das reações de apoio, Vx e Vy, tá? Como eu sei que eu só uso essas fórmulas, sendo que eu tenho 4 fórmulas? Porque a tabela me deu só os dois coeficientes. Eu vou analisar, bom, se não me deu o coeficiente Mzinho X e Mzinho Y, eu vou utilizar só as fórmulas que tem Mzinho X e Mzinho Y. Nas reações me deu lá os coeficientes Kx e Ky. Então eu vou usar as fórmulas que tem os dois coeficientes, o coeficiente Kx e o coeficiente Ky. Se eu tivesse entrado num outro tipo de laje que tivesse me dado lá 3 coeficientes, eu vou pegar aqueles 3 coeficientes, vou analisar quais fórmulas que usam aqueles coeficientes e vou fazer o cálculo das 3. Ok? Então Vx, que é a reação de apoio das barras na direção x, tá? Então, Kx PLx dividido por 2, 0,57, a carga total 9, 4,4 dividido por 2, cheguei numa reação de 11,29 kN por metro. Em Vy, Ky, PLy por 2, nós temos Vy 0,43 vezes 9, 5,14 dividido por 2, 9,95, tá? Antes que alguém pergunte, tá? Mas isso aqui está correto. O Lx, tanto Mx como My, sim, é Lx, tá? Que a gente usa a direção principal, o momento. Tá? Porque o coeficiente que nós estamos utilizando, ele já está arrumando tudo, tá? Na reação de apoio, na reação de apoio que eu tenho que usar Lx e Ly. Para calcular as reações na direção x, eu uso Lx. Na direção y, eu uso Ly. A resolução final, portanto, ficaria o seguinte. No momento fletor, o nosso Mx, que é o momento principal, 8,30, o nosso My é 6,45. Então, quando a gente for calcular a armadura para isso daqui, nós vamos colocar a armadura nas duas direções, montando uma malha. Tá? Uma armadura que suporte o momento de 8,30 e outra que suporte o momento de 6,45. As reações de apoio, 11,29. Aqui tem que tomar muito cuidado para não inverter, tá? Onde vocês vão colocar. Então, ó, 11,29. Esse valor é da reação X, é o Vx esse daqui, tá? Muita gente fala assim, tem que colocar na mesma direção de X. Não tem. Pensa no corte dessas barrinhas, tá? Você está achando a reação de apoio. Minhas barras X não estão na vertical, nesse caso aqui. Se estão na vertical, o apoio dessas barras X são as vigas que estão na horizontal. Então, as vigas na horizontal que são... A viga que está na horizontal que é o meu apoio das barrinhas que estão na direção X aqui, né? Que seria na direção vertical. Beleza? E o 9,95, que seria o nosso Vy. Então, as barras Y se encontram na horizontal e o apoio delas são as vigas que estão perpendicular, né, essas barras, que estão servindo de apoio para essas barras, tá? Cuidado para não confundir isso. Um exercício 3, utilizando a planta de forma a seguir determinar a PMF-PRA das lajes. A laje 1 suporta um banheiro de uma edificação residencial e a L2 suporta uma sala em uma edificação residencial. Passo aí ainda espessura de 16. Tá? São as mesmas dimensões, basicamente, mas agora o que eu fiz? Eu estou considerando uma laje do lado da outra. Tá? Então agora vocês vão ter que fazer o cálculo das duas lajes. É um único exercício com duas lajes. Se eu desse um exercício com 6 lajes, vocês teriam que fazer a análise de como que cada uma vai trabalhar e o cálculo isolado de cada uma das lajes. Certo? Então, o primeiro exercício só tinha uma laje, o segundo exercício o primeiro exercício uma única laje armada em uma direção. O segundo exercício, uma única laje armada em duas direções. Agora, eu tenho um exercício com duas lajes, então eu vou fazer exatamente aquele monte de cálculo que eu fiz até agora, só que dentro de um único exercício. O próximo exercício eu vou colocar 3 lajes, então vocês vão ter que fazer o cálculo da laje 1, laje 2 e laje 3. Ok? Se eu der um exercício com 6 lajes, vocês vão ter que fazer o cálculo das 6 lajes, tá bom? Resolução então desse exercício, primeiro eu vou analisar as duas lajes simultaneamente ali, como que é o trabalho delas. Então eu vou pegar o lado maior pelo lado menor para saber se elas são armadas em uma e duas direções. Então lado da laje 1, 440 por 2,10, deu uma laje armada em uma direção. Laje 2 deu uma laje armada em duas direções, como até a gente já tinha visto isso daqui, tá? Aí eu vou montar da seguinte forma, ó. A laje armada em uma direção trabalha na direção horizontal, porque é a menor direção. E a laje 2, ela vai trabalhar sistema de cruz, certo? Uma malha. Então, como a laje 1 está apontando, ó, a laje 1 sem de trabalho, pensa que eu tenho umas flechinhas aqui, uma pontinha de flecha aqui, ó, ela está apontando. Ó.
Então a laje 1 aponta para 2. A 2 também aponta para 1, significa que essa situação aqui, ó, uma apontando para a outra, quer dizer que aqui eu tenho engaste. Ok? Se eu tivesse uma situação em que, por exemplo, a laje 1 apoia para 2, mas a 2 não tem nenhuma barra ponta, também fosse uma laje armada em uma direção, tá? Ela fosse, por exemplo, só assim, ó, só nesse sentido, aí eu não tenho engaste, porque a 1 aponta para 2, mas a 2 não aponta para 1. Então aqui eu não teria engaste, eu consideraria bordos apoiados. Agora, nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, como eu tenho a laje 1 apontando para 2 e a 2 também apontando para 1, eu tenho essa situação de engaste. Então, o cálculo não fica o mesmo cálculo que nós fizemos anteriormente, tá? Para a laje 1 e para a laje 2. Agora o nosso cálculo muda, porque a laje 1 agora ela não tem mais apoiada. Ela tem apoio à esquerda e agora tem um engaste à direita. E a laje 2, por sua vez, ela tem 3 bordos apoiados e um bordo engastado, que é o bordo da esquerda. Ok? Então, o processo de cálculo agora vai ser diferente. Vão aparecer novos esforços, nós teremos novos resultados, tá bom? Vamos lá, só deixa eu apagar isso daqui. Então, agora, a partir desse momento, eu vou considerar a resolução de laje por laje. Vou fazer a laje 1 até o final, depois a laje 2, lá no finalzinho eu vou juntar as duas. Então, laje 1, determinar o peso total. O peso total é o mesmo, tá? Vou passar rápido aqui. Então, a espessura de 16 centímetros, cheguei num peso de 4, a permanente de 1. O que vai mudar é a utilização. A utilização que nós vamos trabalhar agora, a laje 1 suporta um banheiro, 1,5 kN, 4 mais 1 mais 1,5, eu tenho uma carga de 6,5 kN por metro quadrado. Então, como a laje é engastada no bordo da direita, tá? O sistema vai ficar da seguinte forma, ó, vai ficar desse jeito. Porque eu consigo engastar lá com a laje 2, conforme eu expliquei anteriormente. Tá? Então, vão teórico 2,10, 4,40 na outra dimensão. E o sistema vai ficar daquele jeito ali, ó, bem parecido com o do primeiro, só que agora, olha aqui a esquerda, a direita, perdão. Olha aqui, ó, agora eu tenho engaste, eu não tenho mais apoio. Então, meu cálculo vai mudar. E a carga distribuída aqui vale 6,5, tá? Que é a carga total. O vão continua de 2,10. Laje armada em uma direção é sempre o menor vão. Então, pessoal, calculando o momento fletor, eu tenho o momento positivo, que é o nosso m, que é L ao quadrado sobre 14,22. Então, nosso momento é 6,5, 2,1 ao quadrado dividido por 14,22, portanto, nosso momento deu 2,02. Nosso x, que é o momento negativo, que é L ao quadrado por 8, nosso x, então, momento negativo, menos 6,5 kN por metro quadrado vezes 2,1 ao quadrado, que é o vão, dividido por 8, cheguei no momento negativo de menos 3,58 kN vezes metro por metro. Calculando as reações de apoio, 3 QL por 8, ou que é a reação no apoio, e 5 QL por 8, que é no engaste. Então, na reação de Vx, que é do apoio, 3 vezes 6,5, 2,1 por 8, eu cheguei numa resposta de 5,12 kN por metro. E no Vx' 5 vezes 6,5, 21 por 8, eu cheguei no Vx' ali de 8,53 kN por metro. Colocando isso na planta de momento fletor e na planta de reação de apoio, eu teria o seguinte: 2,02, que é o momento positivo, e o negativo, que é representado por esse semicírculo, perceba que eu nem preciso colocar o menos, porque isso aqui já é a simbologia do momento negativo, 3,58. Eu estou colocando exatamente no bordo que vai acontecer o momento negativo. Então, positivo 2,2 e o negativo 3,58. Reação de apoio, a reação que acontece na parte do apoio 5,12 e o que acontece no engaste 8,53, que é aquele nosso V'X. Ok? Calculando agora a laje 2, a laje 2 nós temos a mesma situação da peso próprio, carga permanente, e agora nós vamos edifícios dormitórios sala, ok? 1,5, mesma carga, então chegamos de novo em 6,5 kN por metro quadrado. Montando a nossa laje, então a laje ficou com 5,14 e 4,40. Essa laje tem engastamento à esquerda, então nosso LX agora é a direção mais vinculada. Quem que é a direção mais vinculada? Se eu fizer um corte na horizontal, eu tenho engaste à esquerda e apoio à direita. Naquele nosso jogo dá 3. No corte na vertical eu tenho um apoio embaixo e um apoio lá em cima. Naquele nosso joguinho dá 2. Ou seja, qual que é a direção mais vinculada? A horizontal, porque deu 3. Tem um engaste e um apoio. Então a direção horizontal é a direção mais engastada. Pensa sempre fazendo o corte, tá? Então, nós teremos o mx na horizontal, my na vertical e o momento negativo aqui chamado xx.
ok? Que está acontecendo também na horizontal, tá? Isso aqui acontece, porque pensa as barrinhas acontecendo todas aqui na horizontal. Ok? E quem que é o nosso LX? É o nosso 514. Então perceba que dessa vez mudou, ó, não é mais o 440, porque a direção mais vinculada está na horizontal. Essa laje ela representa, no caso lá, tipo da laje de Marcos, o caso 2, então um bordo engastado. Esse bordo engastado, nós vamos calcular o nosso lambda. Quem que é lambda lá de Marcos para a gente olhar na tabela? LY por LX. Quem que é LY agora nesse exercício? 440, porque o nosso LX, a direção mais vinculada, é o 514. Então, o nosso lambda deu 0,856. Vamos analisar os valores da primeira coluna de Marcos com lambda igual a 0,86. Eu não tenho um valor 0,856, mas eu estou muito mais próximo do 0,86 do que do 0,84. Então, ficamos com 0,86. Olhando a tabela de momento em 0,86, eu vou encontrar lá agora a laje do tipo 2. Então agora eu tenho três coeficientes, ó, mx, mY e nx. Então, sabendo que eu tenho esses três coeficientes, nós vamos encontrar aí depois quais as fórmulas que eu vou utilizar. Eu vou usar as fórmulas que tem como, dentro dessa fórmula, o mx, a outra que tem o mY e a outra que tem o nx. Desculpem. Então, encontramos aí o valor de 39, 35 e 14 para os coeficientes mx, mY e nx, respectivamente. Para o cálculo da reação de apoio, eu encontrei lá na linha do 0,86 o coeficiente Kx, K'X e Ky. Então, os valores 0,42, 0,73 e 0,42 para os coeficientes Kx, K'X e Ky, respectivamente. Calculando o momento fletor, nosso momento PLx quadrado por mx, momento em y PLx quadrado por mY, xx PLx quadrado sobre nx. Ok? Perceba que os numeradores serão todos iguais, 6,5 vezes 5,14 ao quadrado, vai mudando os coeficientes. mx 39, mY 35, nx 14. Cheguei no momento mx de 4,40, my de 4,91 e xx de 12,27. Calculando as reações de apoio, então, nós temos o Vx, que vai ser o Kx PLx sobre 2. Então, onde nosso Kx foi encontrado 0,42, nossa carga total 6,5, nosso Lx 5,14. Cheguei no Vx de 7,02 kN por metro. Nosso V'x, tá? É o nosso K'X PLx sobre 2, 0,73 o valor do K'X que encontramos, 6,5, 5,14 dividido por 2, encontrei o valor do V'x de 12,19. E o Vy, Ky PLy por 2, nós temos 0,42 vezes 6,5, vezes agora o vão Ly, tá? 4,4 dividido por 2, Vy 6,01. Então, para entender, quem que é Vx, quem que é V'x, quem que é Vy? Vy são as reações nos apoios da direção y. Vx é a reação no apoio na direção x. Tá? Quem que é a nossa direção x? Ah, a direção na horizontal. Se é na horizontal, o apoio que se encontra ali, os apoios das barras que estão na horizontal, vai receber aquela reação de 7,02. Quem que é o V'x? O V'x é a reação no engaste das barras na direção x. Tá? Quem que é a nossa direção x? É a horizontal, nesse caso. Então, eu vou pegar as barras que estão na horizontal, ver onde fica o engaste, na esquerda ou na direita. Ah, fica na esquerda. Então, ali eu tenho a reação de 12,19. E o nosso Vy, né, de novo, as barras que se encontram em Y, tá? Em todos os apoios que tiver as barras da vertical que tiver apoio, nós teremos esse valor de 6,01. Montando seria isso daqui, ó. Momento fletor, portanto, que é a nossa PMF. À esquerda, que é o engaste que está acontecendo nessa nossa laje, 12,27. Aí o MX está aqui, ó, na direção X. Tá? MX 4,40, MY 4,91. Ok? E aí na nossa reação de apoio, nós temos a reação no engaste de 12,19, a reação no apoio na direção X, porque as barrinhas X estão aqui, ó. Aqui é a nossa direção X. Então nós temos aqui o nosso apoio de 7,02. E aí nós temos na vertical as barras colocadas na vertical, e na vertical só tenho apoio, por isso que eu só tenho Vx, eu não tenho, perdão, Vy, tá? Eu não tenho V'Y, porque eu só tenho apoio, então aí eu vou repetir o valor, 6,01 e 6,01, ok?
Como temos mais de uma laje, agora é necessário nós juntarmos essas lajes. Então, fiz separado, agora eu vou pegar as duas plantas de momento fletor e colocar uma do ladinho da outra. Vai ficar desse jeito, ó. À esquerda a laje 1, à direita a laje 2. O momento de 2,02, 3,58 negativo, e do lado da direita 12,27 e 4,91 e 4,40. Mesma coisa eu faço para a planta de reação de apoio, vai ficar desse jeitinho aqui. Ok? E assim a gente finaliza o exercício 3. Tranquilo, né? Aí para vocês eu vou deixar esse daqui, ó. Utilizando a planta de forma a seguir, determine a PMF e a PRA das lajes com os seguintes dados. A laje 1 suporta um banheiro e a laje 2 e a laje 3 suportam um salão de dança, ok? E aí eu preciso que vocês cheguem na PMF da PRA disso daqui tudo. Beleza, pessoal? Então, dúvidas, tá? Com certeza vão existir ainda dúvidas. Fiquem à vontade para estar tirando, tá? Manda mensagem, tá? Fiquem com Deus. Até a nossa aula.